Coitado do meu fígado. Fígado, não me decepcione. Desculpa, hoje você vai sofrer. Já mentalizaram alguma dessas frases antes de começar a beber? Independente da resposta, sabemos que o pobre do fígado é o órgão mais lembrado antes ou até mesmo depois do consumo de álcool. A lógica da piada é sempre a mesma. Vou beber e ele que aguente o tranco. Hoje vamos entender melhor essa relação. Mas já adianto uma dica bem óbvia. O fígado não faz milagres. Ele precisa da sua ajuda para funcionar direito nessas e em todas as outras horas. Eu sou Flair Carrilho, sou hepatologista e professor titular do Departamento de Gastrologia da Faculdade de Medicina da USP. Aqui estou como professor convidado do curso Álcool, Saúde e Sociedade, oferecido pela USP por meio de sua pró-reitoria de graduação. E o tema dessa aula é o impacto do consumo de álcool no fígado. Vamos começar com uma breve apresentação do protagonista de hoje. O fígado é o maior e, em alguns aspectos, um dos órgãos mais complexos do corpo humano. Ele possui diversas funções metabólicas, responsáveis pela manutenção do funcionamento do organismo. Uma das principais é transformar ou degradar as substâncias tóxicas absorvidas no intestino ou produzidas em outras áreas do corpo em subprodutos não tóxicos e excretá-los pela bile ou pelo sangue. Além disso, o fígado expele bile no intestino delgado para ajudar na digestão e absorção das gorduras. Armazena vitaminas, faz a síntese de proteínas e do colesterol e metaboliza e armazena açúcares. Entrando no tema da nossa aula, lembram que já falamos no curso sobre os efeitos do álcool no organismo? Vimos os processos de absorção, distribuição, metabolização e eliminação da substância. Agora, vamos focar nessa terceira etapa, porque é nesse momento que o fígado pode brilhar ou pedir socorro. Mais de 90% da metabolização do álcool ingerido acontece no fígado. Apenas cerca de 5% é eliminado sem ser metabolizado pelo órgão, através do suor, da urina e pelos pulmões. Como se trata do local onde ocorre a maior parte da metabolização da substância, o fígado fica mais suscetível aos danos provocados pelo consumo de álcool. Também está exposto a maiores concentrações dessa substância, já que recebe o etanol absorvido pelo estômago e pelo intestino. A etapa em que grande parte do álcool é metabolizada pelo fígado foi descrita em detalhes em outra aula do curso, mas aproveito para lembrar. Ela é realizada por duas enzimas, a álcool-desidrogenase, ADH, que gera um composto tóxico, o acetaldeído, e a outra, a aldeído-desidrogenase, ALDH, que transforma o acetaldeído em acetato, um composto não tóxico. E se o fígado não tem sua capacidade de metabolização respeitada, ele vai sentir o impacto, e você também. Mas, em termos práticos, quais são os limites do fígado em relação à metabolização do álcool? O órgão leva, em média, de 1 a 3 horas para metabolizar uma dose. E já vimos que essa medida corresponde aproximadamente a uma latinha de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Sabemos que esse montante pode variar e é influenciado por uma série de fatores, como a massa corporal, sexo, idade, histórico familiar e, claro, a saúde do fígado de cada um. Porém, de forma geral,
quando a velocidade do consumo é maior do que a capacidade de metabolização do organismo, ou seja, quando tem mais álcool entrando do que saindo, ocorrerá um acúmulo na corrente sanguínea, causando a famosa embriaguez e sobrecarregando os demais órgãos, principalmente o fígado. Aqui vale lembrar que a absorção do álcool é mais rápida que o processo de metabolização, fator que pode influenciar esse acúmulo tóxico de álcool no organismo. Deu para entender porque o fígado precisa ser muito bem tratado, especialmente na hora de beber? Se você tem mais de 18 anos, está fora daquelas condições de álcool zero e decide consumir bebidas alcoólicas, vale uma dica: tomar água entre uma dose e outra. Isso faz com que o álcool consumido chegue menos concentrado ao órgão. E como identificar os impactos do álcool no órgão? Em outras palavras, como saber se o seu fígado está mal em função do seu padrão de consumo? Há sinais ou sintomas de alerta? Olha o perigo. As lesões hepáticas provocadas pelo álcool geralmente são assintomáticas, ou seja, não possuem sintomas. Quando eles passam a ser sentidos, é sinal de que o quadro já está avançado. Vamos apresentar aqui, de forma progressiva, as principais lesões hepáticas relacionadas ao uso de álcool, começando pela esteatose alcoólica, popularmente chamada de fígado gorduroso. A esteatose alcoólica é um distúrbio que se caracteriza pelo acúmulo de gordura no interior das células do fígado. Inicialmente, é uma doença reversível, porém pode provocar uma inflamação capaz de evoluir para quadros graves de hepatite gordurosa, cirrose e até câncer. A doença, em um primeiro estágio, não possui sintomas. Já nos quadros intermediários e avançados, a pessoa pode sentir dor no abdômen, cansaço, fraqueza, perda de apetite, inchaço na barriga, dor de cabeça constante, confusão mental, alterações do sono, entre outros sintomas. Outra doença hepática relacionada diretamente ao consumo de álcool é a hepatite alcoólica. Mais grave, esta condição implica em uma inflamação e ou necrose do tecido do fígado. A doença pode ser fatal, mas na maior parte das vezes o quadro tem a possibilidade de ser revertido caso a pessoa interrompa o consumo de álcool. Por fim, chegamos à lesão hepática mais comumente associada ao consumo de álcool: a cirrose. A cirrose é uma forma avançada de doença hepática causada pelo dano progressivo das células do fígado. Ela faz com que o órgão produza tecido de cicatrização no lugar das células saudáveis e forma nódulos que bloqueiam a circulação sanguínea. É uma doença que se desenvolve lentamente, ao longo de meses ou anos, e, como dissemos, é comum que não se perceba sintomas, a não ser que a situação já esteja crítica. Nesse caso, alguns indícios são cansaço, fraqueza, inchaço nas pernas, olhos e pele amarelados, a chamada icterícia, acúmulo de líquido no abdômen, entre outros. Na cirrose induzida por álcool, o fígado não consegue realizar algumas de suas funções essenciais, incluindo a metabolização de substâncias, a remoção de substâncias tóxicas do sangue e a absorção de nutrientes. Esses danos podem levar à falência hepática. Como falei antes, esses três quadros clínicos costumam estar sequencialmente relacionados, da esteatose à cirrose. Porém, algumas pessoas podem desenvolver cirrose sem ter tido hepatite. Da mesma forma que algumas hepatites
pode levar à morte sem a cirrose. Sei que essas explicações podem assustar quem costuma beber com regularidade. Então, aproveito para reforçar o óbvio. Uma das principais estratégias para evitar essas doenças é não fazer um consumo excessivo de álcool. Para quem não bebe, não precisa nem dizer, está feita a prevenção. De todo modo, isso não quer dizer que não devemos ter em mente outras práticas fundamentais de prevenção, como manter uma boa alimentação. Mas isso é uma dica boa tanto para quem está com o fígado em dia, tanto para quem está com algum problema hepático. E não querendo soar repetitivo, mas já repetindo, água. Nunca esqueçam de beber água. Se nossa conversa despertou alguma dúvida ou preocupação específica em relação à saúde do seu fígado, vá a um gastroenterologista com título de especialista em hepatologia pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ok? Obrigado e até a próxima.